O Brasil trabalha com o senso comum, né? O brasileiro, né, na média, ele acredita que no mundo afora os partidos políticos são obrigatórios. Tá? O brasileiro, na média, acredita que, enfim, em qualquer lugar do mundo, se alguém quer se candidatar, necessariamente precisa se filiar a um partido político. Quando é justamente o contrário. Ou seja, quando a gente começa a estudar o tema, começa a estudar o direito brasileiro do passado, começa a estudar o direito comparado, como é que funcionam as eleições em outros países, nós conseguimos perceber que, na verdade, 9 entre 10 países no mundo, 9 entre 10 países no mundo, permitem candidaturas independentes. Portanto, a candidatura independente, a candidatura sem a necessidade de uma filiação partidária, ela é o padrão. Só países, digamos assim, na média, com pouca tradição democrática, países com rarefeito respeito às liberdades individuais, países que não têm por tradição o respeito aos direitos humanos, que costumam impedir os independentes. Nós estamos do lado errado da história. Veja que nós estamos do lado não dos Estados Unidos, não da França, não do Japão, não da Austrália. Nós estamos do lado de Angola, nós estamos do lado de Azerbaijão, nós estamos do lado de Suriname, ou seja, que são os países que, por exemplo, negam a candidaturas independentes. Até os nossos vizinhos aqui, México, Chile, Colômbia, permitem candidatos independentes. Nós já tivemos Colômbia, né? Estamos aí numa eleição colombiana sendo noticiada. Vários prefeitos de Bogotá, vários prefeitos de Medellín já foram prefeitos independentes. E, inclusive, a recuperação de Medellín, daqueles anos terríveis, dominada por Pablo Escobar e etc., deve-se muito a políticas independentes, a prefeitos, sucessivos prefeitos, com agendas suprapartidárias e eleitos de modo independente. De modo que a independência ela é o padrão. Desde países diminutos, como é o caso do Chile, nosso vizinho aqui, a países gigantescos, com oceanos populacionais, como é o caso da Índia. Portanto, você tem candidaturas independentes em diferentes configurações nacionais. E no Brasil era assim. Ou seja, durante todo o período do Império, todo o período da Primeira República, ou seja, desde o golpe militar de 1889 até 1930 e pós-Revolução de 30, de 1930 a 1937, quando advém a ditadura de Getúlio Vargas, era possível no Brasil candidatos independentes. Aliás, os partidos políticos não tinham qualquer monopólio durante o Império e durante a Primeira República, diga-se. A candidatura era algo que cabia ao indivíduo se lançar e inscrever o seu nome na disputa. O partido político ele era apenas e tão somente uma agremiação que congregava pessoas que discutiam política e tentavam estabelecer uma agenda conjunta. Mas o ato de inscrição era um ato pessoal. Vem a Revolução de 30, vem o Código de 1932, o nosso primeiro, digamos assim, código eleitoral, não foi a nossa primeira lei eleitoral, mas foi o nosso primeiro código eleitoral, porque antes de 1932 o que nós tínhamos eram leis esparsas, digamos assim, regulando aspectos do processo eleitoral brasileiro.
como no caso a Lei Saraiva no Império, já ao final do Império, antes ainda a Lei do Terço, a Lei dos Círculos, né? A Lei Rosa e Silva na República, na Primeira República, na República Velha, mas código, efetivamente falando, o primeiro é de 1932. E aí este código ele cria a justiça eleitoral, ele cria o voto secreto, como regra, como única possibilidade, ele cria o voto feminino e ele regulamenta de modo mais detalhado as candidaturas independentes. Em 1937, quando vem Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, cessa o processo eleitoral, evidentemente, ingressamos num período ditatorial terrível, e quando sobrevém a redemocratização, em 1945, o que nós temos? Getúlio Vargas era uma grande raposa política, né? E Getúlio Vargas faz o quê? Getúlio Vargas ele promove duas artimanhas para se manter no poder, digamos assim. Uma é a nacionalização dos partidos políticos, tá? Então, por um lado, o que ele faz? Ele nacionaliza os partidos, o que é algo absurdo quando se pensa que o Brasil é uma república federativa. Tá? Em todas as repúblicas federativas, os partidos são locais, são estaduais, e que se congregam, se juntam ali, partidos, para pleitos federais, e normalmente, nas repúblicas federativas, acaba se criando ali 1, 2, no máximo 3 partidos de cunho nacional. Mas essa nacionalização ela é um fruto espontâneo da união de agremiações locais. Não é imposição legal. Os Estados Unidos têm mais de 100 partidos, todos eles locais. Tem um partido lá que disputa só prefeituras no Alasca? Tem, ok, não tem problema nenhum. Ele não tem nenhuma pretensão federal. Tá? Agora, nós escutamos ali poucos partidos nacionais. No caso dos Estados Unidos, democrata e republicano. A Inglaterra é a mesma coisa, no Reino Unido. Tem vários partidos políticos, mas nós costumamos ali ter notícias só do Partido Trabalhista e do Partido Conservador. Tá? Na Alemanha, a mesma coisa, partidos locais. Na Argentina, aqui, que é um país federado, a mesma coisa. No Chile, no México, um país federado, a mesma coisa. Tá? Então, o Getúlio Vargas faz o quê? Nacionaliza os partidos. Por que ele nacionaliza os partidos? Porque ele sabia que a oposição não conseguiria criar partidos nacionais. Mal conseguiu criar ali a UDN, que, diga-se de passagem, nunca conseguiu chegar ao poder. Já ele, como ditador, criou 2 partidos, criou o PTB e criou o PSD. Com esses 2 partidos, ele dominou o arco político 1946-1964. Até porque o PTB era formado pelos sindicalistas, não é? Exatamente. O que Getúlio Vargas fez? Ele, como os sindicatos estavam manietados no Ministério do Trabalho, havia uma intervenção, havia uma promiscuidade entre sindicatos e Ministério do Trabalho. Ele, com os líderes sindicais, ele criou o PTB. E com os interventores, vamos lembrar que a Getúlio, como era uma ditadura, não havia eleição para governador, o que ele fez? Impunha os governadores, né, entre aspas, que eram os chamados interventores federais. Com os interventores federais, ele cria o quê? Ele cria o PSD. E é a dupla de partidos políticos que vai dar todos os presidentes, salvo o Jânio Quadros, que vai dar todos os presidentes no arco político 46-64. 70 anos aí. A gente qual é a outra grande medida que ele cria? Impedir os outsiders. Ou seja, quando reestabelece a democracia em 46, a legislação volta ao vigor, volta à vigência sem candidaturas independentes. Não se permite mais, a partir de 46, o candidato independente, como nós tínhamos até 37. Vamos lembrar, inclusive, que nós tivemos deputados constituintes independentes em 1934.
A Constituição de 1934, ela contou com alguns parlamentares eleitos de modo independente. Mas aí, uma vez que retorna a democracia em 46, sem a candidatura independente, rapidamente os caciques políticos notaram que deter o monopólio era algo extremamente vantajoso, extremamente importante para o domínio dos seus currais eleitorais. E aí o que nós observamos na literatura, então? Um declínio do tema. Quando nós lemos as atas do Congresso Nacional a partir de 1946, as discussões da Constituinte de 1946 e sucessivos debates parlamentares, assim como debates na imprensa, quando fazemos uma varredura nos jornais, nos principais jornais de 1946 em diante, há um declínio do tema, e as últimas vezes que esse assunto foi debatido no Congresso Nacional ainda são na década de 50. Eu tenho as atas ainda onde esses temas foram debatidos, porque eu levei ao doutorado essa discussão. Pois bem, então, nós temos que, a partir dali, e mesmo com a redemocratização em 1988, vamos lembrar que as raposas políticas que criam... Você me escuta? Escutei, agora voltou. Eu não via mais você na tela. Vamos lembrar, então. Vamos lá. Vamos lembrar que, a partir de 1984, quando começa o processo de redemocratização, a volta do governo, do poder aos civis, com Sarney, Tancredo falecido e Sarney na sequência, as raposas políticas que foram criando os partidos políticos então, não botaram em discussão a volta da candidatura independente. Portanto, se recria PTB, se recria, ou melhor, se cria o PMDB, se cria o PT, PDT de Leonel Brizola e assim sucessivamente, mas o tema não volta. E também não volta na Constituição de 1988. Porque a elite dos partidos políticos não mais queria que esse tema fosse, digamos assim, debatido, ressuscitado. Ressuscitado. Esse tema fosse ressuscitado. E aí é importante que aquele que nos escuta entenda por que é fundamental que um sistema eleitoral tenha candidaturas independentes. A candidatura independente, evidentemente, não é uma bala de prata. Ela, evidentemente, que não é a solução de todos os problemas, até porque não existem reformas eleitorais que se caracterizem dessa forma. Mas a candidatura independente, ela é a mãe de todas as reformas, porque é a reforma que permite a oxigenação do sistema e que permite a chegada de outsiders no sistema e que permite que a representação das minorias chegue ao Congresso Nacional. Quando nós lemos as reformas e os autores do século XIX, quando o nosso sistema eleitoral começava a ser gestado, é muito interessante nós observarmos as atas do Congresso, da Câmara, da chamada Assembleia Geral, e da Câmara, que era a Câmara dos Deputados. Existiam as assembleias provinciais e a Assembleia Geral, que era as câmaras estaduais, enfim, as assembleias estaduais de hoje em dia, e a Câmara dos Deputados. Quando nós pegamos lá discursos de alguns parlamentares, Marquês de Olinda, Visconde de Ouro Preto, enfim, vários outros parlamentares, havia sempre a discussão sobre a preocupação com aquilo que eles chamavam de os respiradouros da democracia e das minorias, porque eles discutiam como se criar um sistema eleitoral que pudesse permitir a chegada ao parlamento das minorias. Essa discussão
é extremamente importante, porque é só através das candidaturas independentes que hoje nós vamos conseguir fazer com que rachaduras nessa estrutura quase que monolítica comecem a surgir e os outsiders comecem a chegar ao parlamento e comecem a trazer posições e políticas e debates importantes à sociedade brasileira.